Bom, voltando aqui, a gente tem os demais exames da continuidade de gestação. No segundo trimestre, a gente vai ter um período com poucos exames. A gente tem exclusivamente de rotina a questão do teste oral de tolerância à glicose. Então, ele vai permitir com que a gente possa observar com mais propriedade as alterações que a gente não conseguiu ver com tanta clareza em relação ao exame de glicemia em jejum. Então, no glicemia em jejum, a gente vai saber o que tem naquele momento, qual é que está o nível de glicemia sanguínea daquela mulher com aquela amostra sanguínea do capilar que a gente vai coletar. E aqui não, no teste oral a gente vai fazer um teste que ele é um pouquinho mais longo, ele vai ter um tempo maior, qual ele vai observar desde o período em jejum e como é que o organismo dela reage ao decorrer do contato com a substância que vai estimular a liberação de glicose no sangue. E a gente vai entender, né, como é que o organismo dela está apresentando e lidando com isso. Então, ele não vai ser um exame que só é feito se tem alterações na glicemia em jejum. Não, ele é feito em todas as ocasiões. Se ela estiver, se ela não estiver, ele é um exame já de rotina que é muito necessário ser incorporado e ser averiguado para poder abrir mais as observações diante dessa condição de patologia. O Comes direto, como eu já falei, ele é um exame que ele não é de rotina, mas ele está presente em todos os trimestres, somente, exclusivamente, se por acaso essa mulher tiver o RH negativo. Então, uma mulher RH positivo, ela não faz comes indireto, mas as que têm RH negativo é necessário para a gente avaliar a sensibilidade que o organismo ele vai apresentar. Então, ele não é rotina, porque rotina o que é feito para todo mundo. Hemograma é rotina, porque todas as mulheres têm que fazer hemograma. Testes rápidos são rotinas, porque é um exame já para todas as mulheres realizar no período da gestação. Combis não, ele não vai ser rotina porque nem todas as mulheres têm tipagem, tem o fator RH negativo. É só uma parcela, só um grupo, que para elas sim é uma necessidade fazer no primeiro, no segundo e como a gente pode observar aqui também no terceiro trimestre. Então ele vai estar presente em todos os períodos para averiguar como é que o organismo dela está apresentando essa sensibilidade nesse período de todo o processo gestacional. Apresentou alguma sensibilidade? O exame deu alterações que necessitam investigar ainda mais, para que a gente possa, nesse caso, intervir para a garantia da continuidade da gestação e, assim, evitar riscos para essa criança, para que ela venha ter um bom parto, para que ela venha nascer saudável, tá? A gente tem, como já foi falado, comes indireto, somente nesses casos. Repetimos novamente a glicemia em jejum. A gente pode vir a ter alterações que não se apresentem nesses primeiros trimestres, mas podem lá no terceiro trimestre começar a manifestar desordens. E aí é necessário a gente compreender e avaliar com maior propriedade qualquer alteração que a gente vai encontrar. Hemograma, como já foi dito, ele vai dizer muitas informações, então é necessário ser avaliado. Se essa mulher teve anemia, a gente vai ver se teve uma melhora, se houve a questão de alguma alteração benéfica, se é necessário aumentar a dosagem de sulfato ferroso. Então, o hemograma vai me dizer isso. Tirando também as outras células, como eu já falei, a gente tem neutrófilos, basófilos, linfócitos, monócitos, células que elas vão ter uma resposta quando o nosso organismo tem alguma alteração. Então, cada uma delas, quando passam do limite do normal, a gente tem algum problema que necessita ser dada uma atenção bem mais específica. Eosinófilos, por exemplo, no exame de sangue que eu faço uma gestante, eu percebo que há um aumento bem significativo no quantitativo dessas células. Eu vou suspeitar de duas situações. Ou ela está apresentando alguma reatividade, alguma alergia, aí a gente vai ter que investigar de qual grau, né? Seja medicamentosa, seja alimentar, seja por produtos, ou pode ser o contrário. Ela pode ter alguma parasitose, algum parasita que está no organismo que começou a se desenvolver. E à medida que esse parasita está crescendo, se desenvolvendo, esses eosinófilos estão indo lá, migrando para essa região para poder combater a presença dele no corpo dessa mulher. Então, cada uma dessas células vai dizer o que há de problema para que a gente possa dar esse cuidado. Repetimos novamente os testes rápidos. É muito importante porque essa mulher vai continuar ainda ativa, né, dependendo das suas condições, dependendo do seu interesse, ela vai continuar tendo uma vida sexual ativa. É até bom estimular isso para o bem-estar, para a qualidade de vida do casal. E é muito importante observar
Se por acaso ela, por exemplo, que já tivesse uma sífilis, lá no primeiro trimestre a gente identificou, a gente observa novamente para ver como é que está o andamento, se o tratamento foi viável, se está tudo certo com ela, com o parceiro, assim como as demais infecções sexualmente transmissíveis. É muito importante a gente entender quando houver alguma desordem para que a gente venha investigar. Até porque não há período em que é mais passivo de desenvolver essas condições. Uma pessoa, no caso uma mulher no período gestacional, ela pode vir a ter contato em qualquer período. Isso só vai depender da questão dos atos sexuais desprotegidos com pessoas que, por exemplo, não conheçam quais são as condições da sua saúde. Então, em qualquer momento ela pode estar passiva. E por isso eu preciso fazer esse cuidado, repetir esses exames. A questão de urina também a gente vai ter necessidade de acompanhar, sabendo que infecção urinária é algo muito recorrente, muito comum da gestação, é algo que a gente vê, entre aspas, como algo comum, não é tão crítico, mas a permanência dessa infecção, a possibilidade dela ascender, ou seja, dela alcançar órgãos mais acima no trato urinário, pode trazer um risco muito grande para ela. A gente saindo de condições que vão além de uma infecção urinária, podendo desenvolver a partir daí problemas que são críticos e a gente vai necessitar desse cuidado. Também lembrando, né, que uma infecção urinária ela pode sim trazer riscos para a criança, pode acabar gerando complicações como parto prematuro ou até mesmo a questão do óbito neonatal, no caso intrauterino, né? Então, à medida que houver uma demanda de modificações, de sinais que indiquem uma infecção, ou mesmo de análises clínicas que confirmem isso, é necessário dar o cuidado rapidamente para que a gente possa alcançar essa melhora dela. A gente também tem as sorologias, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, compreendendo se essa mulher desenvolveu anticorpos caso ela tenha se imunizado ou se ela tenha desenvolvido a doença nesse período. E os demais testes rápidos, HIV tipo 1 e tipo 2. Aqui está a hepatite B, mas é hepatite B e C, assim como também teste rápido de sífilis. Salvo o contrário, caso não tenha o teste na unidade, a gente faz as sorologias para que assim a gente tenha a possibilidade de compreender como é que o organismo dela se apresenta. Nesse momento que eu fiz esses exames, comecei a conversar com ela. Nesse primeiro contato, ela passou primeiramente lá pela triagem, já verificou altura, peso, pressão. A gente está conversando com essa mulher, a gente está preenchendo o prontuário, preenchendo a caderneta de gestante. Aí a gente chega nos exames e a gente vai colocar vai preencher a ficha com todas as listas, né, que ela vai ter que realizar daqueles exames. E também na caderneta dela a gente vai ter que colocar quais foram os exames que foram solicitados e em quais datas. Então, na data eu coloco o dia em que foi feito aquele exame, que foi solicitado, perdão, e lá na frente, quando ela já retornar numa próxima consulta com eles em mãos, seja na consulta médica ou na consulta de enfermagem, a gente vai colocar cada um conforme seus resultados. Então, sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, a gente vai colocar se há alguma reagência ou não. Aqui de urina, a gente vai verificar se tem alguma estrutura específica que está elevada. Tipagem sanguínea, eu vou dizer qual tipo, A, B, O, positivo ou negativo. Na glicemia em jejum, eu vou precisar colocar o valor, né? 90, 100, 110 milímetros, milímetros por decilitro, miligramas por decilitro, perdão. Teste oral de tolerância à glicose, mesma coisa. E assim a gente vai precisar compreender e deixar claro quais são os principais pontos. Que exclusivamente, por exemplo, nos exames de urina, exames de hemograma, a gente vai ter que colocar qual o principal ponto de alteração, para que a partir daí os profissionais que estão acompanhando, eles possam também dar os devidos cuidados. Eu solicito o teste rápido para que essa mulher ela realize. E aí, caso não tenha esta caixinha da imagem, a gente vai precisar solicitar para que ela faça a sorologia. Mas se por acaso tenha, que é muito melhor ainda, eu mesmo realizo. Então eu já deixo logo preparado, lá na hora que eu for fazer o meu pré-natal, eu deixo um espaço para as fichas da caderneta, do prontuário, para fazer as verificações, e eu deixo logo separado um espacinho para minha caixinha, para a ficha do teste rápido, para que assim eu tenha muito mais facilidade e consiga otimizar o meu tempo. Então a gente tem vários fabricantes desses testes rápidos. Aqui a gente tem um exemplo como é que vocês vão observar. Então eles vão vir numa caixinha conforme os seus fabricantes. A gente vai ter a presença
lanceta, esse número 1 bem aqui, que vai ser a estrutura que vai permitir eu fazer um pequeno furinho no dedo dessa mulher para a gente coletar essa amostra de sangue. A gente vai ter aqui no número 2 o envelope do teste, e aí dentro desse envelopezinho aqui a gente tem essa estrutura aqui dessas imagens à lateral, a qual ele já tem o teste para poder fazer a realização. E nessa tarjinha preta aqui que vocês estão vendo do 2, né, que ele fala do teste, ele tem as informações que são necessárias para colocar lá na ficha. Então ele vai ter fabricante, ele vai ter a data de validade, a data de fabricação. E aí eu vou colocar isso na minha ficha para que eu possa identificar quando realizar esse teste na unidade. Então, ao abrir esse envelopinho, vocês vão lidar com essa estrutura aqui, para que vocês façam a coleta. A gente vai ter aqui no 3 dessa imagem as pipetas capilares, que vão ser a partir delas que eu vou coletar esse sangue. E aí elas vão ter certinho uma graduação, um riscozinho, que é aquele quantitativo de sangue que é o necessário para aquele teste. Então, eu vou ter que coletar conforme a pipeta está me indicando o quantitativo que é exclusivamente para aquele tipo. Isso vocês vão observar uma grande diferença, porque testes de HIV, hepatite B e C, vai ser coletado um quantitativo demasiadamente elevado de sangue. Então, eu vou precisar fazer uma forcinha, apertar o dedo dessa mulher para pegar todo aquele sangue que a pipeta indica. Diferentemente de sífilis. Sífilis é um quantitativo muito pequeno que a gente coleta rapidinho aqui, é bem na pontinha que ele tem a marca. Chegando naquela marca lá de preenchimento de sangue, eu já coloco aqui na estrutura da área aqui que a gente observa, que tem essa areazinha redondinha, que é onde eu coloco a amostra de sangue. E também eu vou colocar a solução, que é o nosso diluente, o que cada caixinha vai vir com o seu diluente. E aí, a própria caixinha, o próprio fabricante vai me dar todas essas instruções. Bem aqui no número 5, eu tenho o manual de instruções, que ele vai me dizer exatamente quantas gotas eu vou precisar colocar desse diluente. Então, cada fabricante tem seu tipo. Os mesmos testes para, tipo, hepatite B, hepatite C, e o fabricante pode ter um quantitativo de gotas e no outro pode ter um distinto. Então, eu preciso sempre... Estou fazendo um teste novo, uma fabricante que é distinto daquele que eu faço, observar exclusivamente quantas gotas ele orienta na utilização desse diluente, para que eu não venha fazer nenhuma alteração, não venha usar nenhum quantitativo abaixo ou elevado, e isso não vai interferir nesse meu resultado, certo? E aí, como é que eu faço, né? Para que eu possa me organizar, eu preciso primeiramente separar todos os materiais. Então, eu já deixo tudo organizadinho, os testes. Se eu tiver todos, melhor ainda. Então, eu já deixo tudo alinhado. Os testes de sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV. E aí, eu já deixo organizado para que eu possa fazer essa minha coleta. Além desses materiais, é muito importante ter um álcool, ter um algodãozinho para que a gente faça a higiene da mão dessa pessoa, para que não haja nenhuma problemáticazinha quando a gente vá furar e aí sujidades entrem naquela abertura. Então, para evitar isso, a gente já deixa logo separado para fazer essa limpeza. Então, no momento que a gente for fazer o teste, a gente primariamente tem que explicar se essa mulher nunca fez, se ela já fez, quais são os testes que tem, quanto tempo leva, até para que a gente possa deixar bem claro para essa nossa cliente. Então, depois de organizar tudo, as fichas, os materiais, eu vou fazer uma coleta de punção digital para poder coletar o material. Então, vou fazer a higiene como está no ponto 2, limpo a questão do dedo da pessoa, pode ser o dedo, a gente vai fazer a questão da punção do dedo dessa pessoa, e aí essa punção é lateralizada. Depois de higienizado, pego a minha lanceta, faço uma massagenzinha no dedo para que ele possa ter um quantitativo de sangue bom, para que depois que eu fure, não tenha dificuldades para poder coletar aquele material. Se eu não tivesse essa atençãozinha, eu furo a pessoa, coletei o primeiro, aí só deu para o primeiro. Aí eu vou precisar furar de novo. E aí, se for 4 testes e eu não tivesse cuidado, são 4 furos. Isso é muito chato. É muito enjoado ter esses furinhos. Eles não são dolorosos, mas são incômodozinhos, são meio chatinhos. Então, para a gente não ter esse tipo de ação, né, de desconforto para essa nossa paciente, de preferência faça toda essa massagem do dedo para que haja um quantitativo bom de sangue para a gente poder coletar dela e não precisar furar muitas vezes para gerar desconfortos. Então, depois de feito o furo, eu vou apertar, eu vou segurar meu capilar bem próximo àquela gota. Eu não encosto o capilar no dedo. Eu não coloco o capilar bem ligado, encostado ao dedo logo próximo da área da punção. Não faço isso. Eu tenho que
pressionar o dedo para que ele forme uma bolha de sangue. E aí, na hora que eu tocar naquela bolha, a gente vai ter uma sucção daquele sangue. Então, tem um furinho bem no finalzinho lá da parte da pipeta, que ele vai permitir com que no momento que eu toque naquela bolha de sangue, ele já comece a puxar para dentro. E aí eu vou só fazendo essa massagem, apertando conforme a gente vai observando pelo quanto a pipeta está indicando. Depois de coletado certinho aquele quantitativo, como vocês podem ver aqui nessa imagem da parte do ponto 5, é bem pouco o de sífilis, só porque é o que a gente está utilizando aqui. Então, depois que eu coletei exatamente, eu vou dispensar esse sangue nessa região bem aqui, da parte da área A. Como a gente pode ver que essa área circularzinha, eu vou colocar todo esse sangue também sem tocar, só vou despejar lá, apertar para que ele venha pingar da pipeta, e aí ele venha a ser distribuído completamente nessa região. Depois disso, eu vou colocar o quantitativo de gotas que o teste ele vem a nos orientar. Então, isso aí já auxilia bastante, é necessário que seja feito. E com isso, eu vou precisar fazer com que haja esse quantitativo certinho, conforme a questão desse nosso fabricante, para fazer essa coleta adequada. Então, aqui na imagem 6, vai ter aqui certinho. Vocês podem observar que tem umas siglas relativo ao nome da pessoa. Então, por exemplo, se tem um parceiro, se tem a grávida, eu coloco as siglas lá na estrutura do teste para que não haja resultados divergentes, para que eu não dê o resultado de um, sendo que era do outro. Então, é muito importante fazer isso. E aí eu tenho um quantitativo de tempo. Feito isso, todo aquele quantitativo de sangue, ele vai, juntamente com a solução, ele vai caminhar nessa estrutura do teste. Então, aqui a gente tem essa areazinha, área T e área C. E aí, esse material, depois quando eu coloco essas 2 gotas, ele vai começar progressivamente a preencher toda essa área. E aí, com base no que a pessoa tiver ou não do contato desse micro-organismo, causado dessas patologias que a gente está tentando verificar, ele vai dar esses resultados, podendo aparecer essas fitas na área de teste ou na área de controle, que vão, então, ser interpretadas para a gente compreender como é que ocorre essa condição. Então, aqui eu tenho todos os resultados que a gente vai encontrar. Quando todo aquele material, ele alcançou toda essa região da área de teste, a gente viu que ele preencheu tudinho naquele período de tempo hábil. E a gente observou nitidamente, ou então mesmo que de uma forma muito apagadinha, mas dá para perceber que há uma fita, e a gente observa essas fitas tanto na área de teste quanto na área de controle, isso significa que aquele resultado, ele é reagente. Então, aquela pessoa, naquele caso, vai apresentar a reatividade relativa à questão desses micro-organismos que a gente está encontrando. Quando a gente encontra somente na área de controle, então significa não reagente, que não houve nenhuma intercorrência, que a pessoa não tem contato com esses micro-organismos, né? Não teve relação com pessoas que tiveram a presença dessas patologias, e ela está tudo certo com ela, não tem nenhum problema. Já quando tem esses 2 resultados, de só uma fita na área T, ou não tem fita nenhuma, tanto em área T quanto em área C, como a gente pode observar nessas 2 imagens aqui de baixo, aí a gente tem um resultado inválido. Sendo necessário, então, fazer novamente um outro teste, pegar, se houver de um outro fabricante, né, a caixa daquele teste, e repetir novamente para verificar se houve algum problema, se foi um teste que teve alguma problemática, se foi por acaso o quantitativo de diluentes que foi errado, que possa ter interferido nesse detalhe. Então, se houve uma invalidez, é necessário repetir o teste para a gente confirmar o que houve de fato, qual foi a situação. E aí, dado isso, a gente vai poder, depois, se tiver resultados, já dar as demais orientações cabíveis nessa situação. Se continuar dando inválido ainda assim, não tem nenhum resultado, aí a gente pode solicitar uma sorologia para poder dar essas respostas que o teste ele não está nos dando nesse momento. Aqui tem só um videozinho que ele fala acerca dessa questão do teste rápido. Então, a gente vai só acompanhar, até porque nas aulas ele não foi passado. Você já viu que o diagnóstico da sífilis depende da associação entre dados clínicos,
e a detecção de antígenos ou anticorpos em testes. Essa pesquisa de anticorpos pode ser realizada a detecção de antígenos ou anticorpos em testes. Essa pesquisa de anticorpos pode ser realizada por meio de dois tipos de testes, os não treponêmicos e os treponêmicos. Mas já existem versões de testes rápidos treponêmicos adequadas a todas as situações de diagnóstico fora do ambiente de laboratório. A principal estratégia do Ministério da Saúde para ampliação do acesso ao diagnóstico da sífilis inclui a realização de testes rápidos treponêmicos, pela sua facilidade de execução e leitura. Os testes rápidos apresentam outras vantagens. Além de terem execução simples e interpretação em até 20 minutos, podem ser realizados utilizando-se amostras de sangue coletadas por punção digital, sem o uso de seringas e agulhas. Outro diferencial é que os resultados podem ser lidos a olho nu. Os testes rápidos empregados para fazer a pesquisa da sífilis são o de imunocromatografia de fluxo lateral e o de duplo percurso, ou DPP, que você pode conhecer fazendo o curso do Telelab de Teste Rápido Sífilis DPP. Para quem tem interesse, Um teste rápido de fluxo lateral. Nesse teste, a fase sólida é constituída por uma tira de nitrocelulose que contém um conjugado composto de antígenos recombinantes de treponema pálido, ouro coloidal. A amostra aplicada ao dispositivo de teste flui pela membrana. Se contiver anticorpos antitreponêmicos, eles se ligarão ao conjugado e continuarão fluindo até uma área de teste T, que contém antígenos recombinantes de treponema imobilizados. Quando a amostra contém anticorpos antitreponêmicos ligados ao conjugado, eles se ligam a esses antígenos na área de teste T, provocando o aparecimento de uma linha colorida. Com ou sem os anticorpos antitreponêmicos, o fluxo continua até uma área de controle C, onde aparecerá uma linha colorida que indica que a reação ocorreu corretamente. O resultado será reagente quando aparecer cor, tanto na área de teste T quanto na área de controle C. Se houver cor somente na área de controle, o resultado será não reagente. Mas, note bem, os únicos resultados possíveis são reagente e não reagente. E mais, o teste só será válido se aparecer cor na área de controle. Se não houver cor na área de controle, repita o teste utilizando outro dispositivo do mesmo conjunto diagnóstico. Caso ainda não seja possível validar o teste, repita o procedimento usando um teste de outro lote. Seu manual Telelab mostra como proceder quando não for possível validar um teste. Atenção! A ocorrência de testes inválidos tem que ser informada ao Serviço de Atendimento ao Cliente da empresa e também ao Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Bom, aqui ele tem toda uma explicação acerca de como funciona o teste. Aqui acho que só mesmo a organização de como é que vocês vão realizar e uma amostra de como é que seria feito a realização dessa prática. Então aqui a gente tem, só para não se estender muito com esse vídeo, né? Mas eu vou colocar aqui só para a gente ter essa pequena experiência relativa ao desenvolvimento da coleta para o teste rápido. Os kits devem ser guardados em caixas térmicas. Ao receber os kits, confira a data de validade e o número do lote. Você só pode utilizar reagentes de um mesmo conjunto diagnóstico. Quando abrir cada caixa, confira os seus componentes. Nos kits Alere Sífilis, você vai encontrar 25 pipetas capilares calibradas para coleta de 20 microlitros de amostra. Um frasco conta-gotas contendo 4 mililitros de solução diluente. Lancetas para punção digital. Manual de instruções. E 25 envelopes lacrados. Cada envelope contém um dispositivo de teste pronto para uso, um sachê com sílica para impedir a formação de umidade.
Veja agora como executar o teste. Antes de começar, organize seu trabalho. Utilize uma superfície plana e folhe com papel absorvente. Além dos testes, você vai precisar de um cronômetro ou relógio para marcar os tempos da reação e de uma caneta ou marcador com tinta permanente para identificar os dispositivos de teste. Você vai precisar também de gaze ou algodão e álcool a 70% para antisepsia. Você pode utilizar lenços umedecidos com álcool a 70%. Pense sempre na sua segurança. Utilize equipamentos de proteção individual. Antes de começar o teste, separe o material que você vai utilizar. Verifique a integridade da embalagem do dispositivo de teste e dos demais itens da caixa. Abra o envelope, retire o dispositivo. Verifique sua integridade. Repare que o dispositivo tem um local para a adição da amostra e da solução que chamaremos poço. Existe uma janela de leitura do teste. Faça a identificação do dispositivo. Acompanhe agora como fazer a coleta de amostra do sangue por punção digital. Se necessário, peça um indivíduo para lavar e secar as mãos. Para coletar a amostra, escolha o dedo médio, o anelar ou o indicador, priorizando que não tiver feridas ou calos. Se a mão da pessoa estiver muito fria, peça a ela que friccione as mãos ou faça massagem suavemente. Ordeie levemente no sentido do punho para dedo, de certa punção. Faça a antisepsia do local da punção com gaze ou algodão ou lenços umedecidos com álcool a 70% em um único movimento. Deixe o álcool secar completamente. Posicione a seta na parte lateral da polpa do dedo e faça a punção. Despreze a lanceta. Repetindo. Escolha o dedo, faça a antisepsia, perfure o dedo e descarte a lanceta. Para coletar o sangue, você vai apertar o capilar, posicionando próximo à gota de sangue na posição horizontal. Depois, solte lentamente para que a amostra flua para seu interior até atingir a marca que indica um volume de 20 microlitros. Você vai dispensar 20 microlitros de sangue e, em seguida, 4 gotas de solução diluente no poço de amostra. Será possível fazer a leitura de resultados reagentes do teste de alergia e sífilis entre 5 e 20 minutos após a adição da solução diluente. Atenção! Não faça a leitura mais de 20 minutos após o início da reação. Depois desse período, o ensaio pode apresentar resultados falsos. Os indivíduos com amostras reagentes são encaminhados para testes complementares para a definição do diagnóstico. Note bem, esse é um teste qualitativo, que não mede a quantidade de antígenos ou anticorpos presentes na amostra. A cor das linhas na área de teste e na área de controle pode ter intensidade variável, mas isso não invalida o teste. Mesmo linhas de cor muito fracas na área teste indicam uma amostra reagente. Informação importantíssima. Lembrando que esse vídeo ele é só um exemplo relativo ao teste de sífilis, tá bom? Aí eu peguei ele e coloquei de uma aula do Telelab, do curso que participei. Até quem não fez, estimula a fazer, que é muito importante, que é muito conhecimento que a gente vai adquirir diante de realização, observação, alterações. Então, para quem não tem ainda propriedade, esse conhecimento, façam para aumentar ainda mais o saber acerca desse fator, certo? Então, como ficou bem claro, ele é um teste quantitativo. A gente só vai saber que há uma alteração. E a tonalidade da fita não significa exatamente esse quantitativo. A gente só consegue identificar que há uma alteração ali. E é necessário ter todos os cuidados, certo? Então, feito isso, a gente vai fazer teste rápido. A gente vai também fazer a questão da aferição da PA, que é algo simples, mas que é importante a gente identificar. E aí, depois da amostra, a gente vai partir para as atividades relativas à questão de exame físico, tá?
Então, esse vídeo rapidinho relativo à aferição de PA é feito lá na triagem, mas se por acaso não tenha sido realizado, já durante a nossa entrevista a gente pode estar realizando ele. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês como aferir a pressão arterial do paciente utilizando o esfigmomanômetro e estetoscópio. A gente adapta o manguito ao braço do paciente, o manguito adequado ao braço dele, e ali a gente posiciona o manguito sempre 2 centímetros acima da fossa cubital. Ali a gente posiciona o estetoscópio. Então a primeira coisa que a gente faz é verificar o pulso radial do paciente, a gente faz a insuflação do manguito até a gente identificar o completo desaparecimento do pulso radial. Muito importante essa técnica, porque às vezes pode haver uma dúvida, até quanto eu insuflo? Então, tem literaturas que falam o valor do tanto que você tem que insuflar, mas a gente vai observar pessoas e pessoas. Tem gente que tem uma espessura de braço bem magrinho, bem baixo, de circunferências. Outros já podem ter uma circunferência um pouco maior. Então, para que eu não venha a fazer uma insuflação que vai danificar, vai trazer desconforto para aquela pessoa, é bem viável fazer essa técnica como está nesse vídeo. Então, eu verifico a questão da circulação radial, né? Então, bem aqui no rádio, que é a circulação que a gente vai ter logo abaixo do polegar, eu posiciono as minhas polpas digitais do dedo indicador, e aí eu vou insuflando à medida com que eu vou acompanhando aqui, onde está posicionado bem próximo ao pulso. Quando eu perceber que já não dá para observar nenhum batimento, não dá para detectar nenhum batimento cardíaco, então eu já insuflei o suficiente para que aí eu possa dar prosseguimento à continuidade da aferição da PA. E aí a gente insufla mais 30 milímetros de Hg para garantir que a gente insuflou a quantidade adequada. Então eu estava com dúvidas, mas esses 30 milímetros que tá indicando lá na ponteira do nosso esfigmo, vai ter a certeza completa que a gente pegou e fez a insuflação adequada para esse nosso paciente. Depois a gente leva o nosso estetoscópio na fossa cubital e aí a gente vai desinflar o manguito. O ideal é que isso seja feito de maneira lenta, em torno de 2 a 3 milímetros de Hg por segundo. O primeiro som que a gente escutar, o primeiro som do Kolokov, representa a pressão sistólica e o último som, a pressão diastólica. Então aqui o nosso cuidado nesse momento é para que na hora que a gente for desinsuflar o nosso manguito, na hora que a gente for abrir a válvula, tem que abrir com cuidado, porque se eu fechei muito forte, eu vou ter dificuldade para segurar o esteto para a fossa cubital e com a outra mão ter que abrir a válvula. Então tem que fechar, garantir que ele fique fechado. Então a gente tem que ter também atenção ao do material, se ele está tudo certo, se ele não tem nenhum problema, por caso ele tenha dificuldade, interfira nessa insuflação. E aí eu vou abrindo de pouquinho em pouquinho, vendo todo esse relógio descer, e aí eu tenho que identificar quando foi o primeiro batimento, quando começou a surgir os batimentos e depois quando terminou, para que assim a gente entenda quais são os valores relativos à pressão arterial desse nosso paciente. Ao final da verificação, a gente remove o manguito do braço do paciente e anota sempre no prontuário clínico os valores da pressão, o horário e o braço que foi feita a mensuração. O ideal é que todas as vezes que nós fizermos a primeira consulta, a gente faça 2 aferições de pressão arterial, uma no braço esquerdo, outra no braço direito, e caso haja alguma divergência, a gente anota o maior valor da pressão arterial. Bom, é importante, né, fazer essa distinção, até para que a gente tenha a garantia que não houve divergência, se por acaso a gente já tem um paciente hipertenso, se tem uma pessoa que chegou cansado lá, então é necessário fazer esse cuidado de 2 verificações para garantir de fato que a PA daquela pessoa é aquela mesma, para que a gente possa dar continuidade aos nossos cuidados.
Então aqui a gente já tinha falado cerca disso, então o crescimento da barriga, ele vai nos dar muita informação. Então até a 10ª semana a gente vai ter só o útero crescendo o seu dobro e o seu triplo de tamanho. Então, a mulher que conhece seu corpo vai começar a notar que há um acúmulo de material, de crescimento naquela região do abdômen. E aí, a gente vai ter que na 12ª semana, uma das datas que são importantes, a qual a gente vai começar a ter a capacidade de palpar a sínfise púbica. Sínfise púbica é bem aqui onde está posicionado o meu mouse, é a articulação que liga os ossos pubis, e aí eu vou conseguir tocar e palpar de uma forma mais viável, que vai auxiliar mais à frente a que eu faça assim a medição da altura uterina, que é muito importante, é algo que deve ser feito durante toda a gestação, toda a consulta. Na 20ª semana, isso aqui também é um dado muito importante, eu vou ter o fundo do útero praticamente sendo palpável na altura da cicatriz umbilical. Então, na hora que a gente fizer o movimento da manobra de Leopold, que vai verificar a altura uterina, quando essa mulher tiver 20 semanas nesse período, a gente vai conseguir identificar a questão do fundo do útero já na região umbilical. E assim vai nos dar aquela noção para caso haja uma condição que eu não saiba, no caso a nossa paciente não saiba quando foi a sua última menstruação, essas duas informações vão permitir eu me guiar na ausência de informações que vão dar base para que eu consiga os outros dados, que é no caso a idade gestacional, que ela se encontra, né, quantas semanas e quantos dias ela tem naquele período, e também a questão da data provável do parto, qual é a expectativa para que essa mulher venha ter o seu parto normal, ou a questão do desenvolvimento do parto, né? Quanto é que é o tempo hábil. Aí eu tenho dessas primeiras datas a IG, que é a minha idade gestacional, que ela é referente à questão da análise de duas datas. Então, para eu saber quanto se há de idade gestacional, eu tenho que fazer o cálculo usando a data da última menstruação dessa mulher e a data desse momento agora que estou fazendo a consulta. E aí o quantitativo de dias entre a última menstruação e a consulta que a gente está se encontrando com ela vai me dar a base para eu entender quanto a gente vai ter de idade gestacional. Então, se eu tenho desde a DUM dela até hoje um quantitativo de 70 dias, por exemplo, eu vou pegar esse valor e eu vou dividir por 7. Então, o cálculo da idade gestacional, ele é muito simples. Eu vou contar quantos dias tem entre da data da última menstruação até a data daquela consulta que a gente está com ela, e aquele total de dias que foi calculado, 50, 70, 100 dias, quanto der, né, dependendo do tempo que a gente tiver de data da última menstruação, eu pego aquele valor e divido por 7. E assim eu vou ter o número à frente da vírgula indicando as semanas que ela apresenta e o número de trás da vírgula relativo à questão de dias. Então, se eu tiver 20 semanas e 2 dias, 10 semanas e 6 dias, isso aí vai ser permitido compreender justamente por esse cálculo simples. Eu pego, vejo quantos dias tem entre a DUM e a data da consulta, eu vou calcular, vou contar esses dias e divido por 7. Não tem muita dificuldade e não tem muita complexidade desse contexto. Aí aqui eu tenho a questão tá em G, né? Mas aqui já é a data provável do parto. Então deixa eu só corrigir aqui para que não venha confundir ninguém. Então a gente tem a data provável do parto, que é a nossa DPP. E aí, essa DPP, ela vai ter um padrão de cálculo. Eu só tenho que me atentar justamente à questão de alguns detalhes. Eu vou ter uma estrutura relativa à questão dos dias, né, alguns meses do ano, que vão permitir me dar a base para que eu venha, então, ter o cálculo tranquilo. A gente tem o partograma, que ele é um círculo que, à medida que eu vou rodando ele já é bem prático e automático, já para indicar a questão de data provável, né? Mas, para que eu não precise disso, para que eu consiga me virar de qualquer forma, eu tenho que saber fazer esse cálculozinho simples. E aí, ele funciona da seguinte forma, como a gente já viu em sala de aula. Eu tenho que fazer um cálculo que ele vai observar dia, mês e ano. Então, eu tenho que sempre começar pelo dia. Não posso começar pelo mês, porque se eu começar pelo mês,
pode dar problema, pode dar erro. Então, eu começo sempre pelo dia. O que acontece? Na data do dia, eu sempre, todas as vezes, somo mais 7. Isso já é regra. Toda vez que eu vou calcular o DPP, começo somando mais 7 ao dia, aos dias que ela está apresentando. Aqui eu tenho 2 exemplos, 3 com o da próxima página, que ele dá várias situações. Então, se essa mulher tem uma data de última menstruação no dia 10 de fevereiro de 2012, eu vou somar a data relativa ao dia, mais 7, 10 mais 7, que vai me dar 17. Se ela teve uma data de última menstruação, que teve no dia 13 de setembro de 2011. Então, esse 13 relativo ao dia, eu somo mais 7. E aí, vai me dar 20, que é a localização do calendário naquele mês que aquela criança pode vir a nascer. Por que eu tenho que começar sempre pela data? Porque pode acontecer essa outra situação que vocês estão identificando aqui. Então, dependendo de quando essa mulher teve a sua última menstruação, e aí quando a gente fala de DUM, eu tô contando o dia que desceu a menstruação, eu vou ter datas que podem, às vezes, na somatória do mais 7, exceder. Então, qual é a compreensão aqui em circunstâncias como essa que vocês estão observando? Se essa mulher tiver tido uma data de última menstruação no dia 27 de janeiro, nesse exemplo de 2012, né, meio antigo, a gente vai ter que somar mais 7 também. E aí, 27 mais 7 dá 34. Mas a gente sabe que no nosso calendário, os dias totais que o mês ele vai ter, no máximo, são 31 dias. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma data de DUM, que ela já pega lá no finalzinho do mês, 27, 28, 29, 30 ou 31, esses dias que, ao somar mais 7, ele excede o quantitativo de 31 dias, então eu vou fazer o seguinte. Aqui no caso eu tenho 27 mais 7 deu 34. Não existe 34 dias no nosso calendário, nem um dia. Então, eu vou pegar esse 34, eu vou subtrair a 31, que é o quantitativo máximo de dias do ano, de dias de um mês, perdão. E aí, eu vou ter justamente esse excedente de 3 dias pulando para o mês seguinte. E aí, depois, então, eu vou pegar e fazer o cálculo do mês. Então, ele já pulou de janeiro para fevereiro só pelo cálculo do dia. E aí, quando acontecer isso, vocês vão perceber exatamente esse detalhe. Então, a gente tem 27 mais 7 dá 34. E aí, o que eu faço nessa situação? Subtraio 31, e aí que vai me dar o quê? O quantitativo de 3. Esse 3 já é relativo ao mês seguinte. Então, essa data provável do parto vai ser no dia 3 de fevereiro, por enquanto, pelo cálculo da data, do dia. E aí, o que acontece aqui? Como eu já tive essa excedência, na hora que eu for fazer o cálculo relativo ao mês, eu vou ter que colocar mais um. Então, ele ainda vai pular mais um dia por causa dessa alteração que teve relativa ao dia. Então, se vocês observarem bem essa imagem, ela é bem tranquilinha, tá? Mas antes da gente chegar lá, a gente vai observar aqui esse exemplo. Então, as duas datas dos dias relativamente aqui deram um cálculozinho tranquilo. E quando a gente chega no mês, a gente vai ter duas possibilidades. Por isso, se atentem a esse informativozinho bem aqui de baixo. Toda mulher que tiver data de última menstruação nos meses de janeiro, fevereiro e março, somente esses 3 primeiros meses do ano, eu sempre vou fazer o cálculo do mês somando mais 9. Então, se ela tiver nesses 3 meses, só soma mais 9 no mês. Não tem nenhum mistério nisso aí, certo? E aí, ele vai me dar a compreensão de qual mês do ano essa mulher ela vai ter seu filho. Então, quando há data de última menstruação de janeiro, fevereiro ou março, soma-se mais 9 ao mês e essa mulher vai ter no mesmo ano aquela criança, beleza? Mas se for o contrário, se eu tenho datas de última menstruação que pegam desde o mês de abril até o mês de dezembro, então abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, quando ela está entre esse período de abril a dezembro, eu vou fazer essa subtração de menos 3 relativo ao mês. Então, eu vou subtrair, se for 4, menos 3, se for 5, menos 3, se for mês 6, menos 3, e assim segue até o mês 12 de dezembro, menos 3. E assim,
só sabendo essa localização de datas, subtraio o valor de 3, que ele vai me dar exatamente quando vai ser o dia e o mês que essa criança vem a vir ao mundo. E nesses casos, quando essa mulher já está com essas datas de última menstruação de abril a dezembro, eu vou ter aqui a questão relativa ao nascimento da criança lá no mês seguinte, no ano seguinte, perdão. Então, quando essa mulher tem de abril a dezembro, o nascimento é no ano seguinte. Então, automaticamente, ela vai parir no ano posterior ao ano que ela teve a última menstruação, beleza? E aí, essa situaçãozinha aqui que aconteceu quando a gente excedeu o quantitativo de dia máximos de um mês. O que aconteceria aqui normalmente? Então, se aconteceu aqui, nesses casos, quando essa mulher tem a última menstruação de janeiro a março, em vez de somar mais 9 em relação à questão de anos para essa criança, de meses para essa mulher, eu vou somar mais 10. Que é o exemplo nesse caso aqui, para que a gente possa regularizar certinho com base nessa excedência de dias. Se for nesse caso aqui, eu vou ter essa questão de, em vez de fazer, eu faço menos 3, no caso, subtrai esses menos 3, e depois só acrescento mais 1. E aí também vai me dar essa localização. Eu só tenho que ter essa noção que, passou esse quantitativo, eu tenho que adequar para o mês posterior, para que então depois, quando fizer o cálculo do mês, bata certinho, tá? Então, sempre fixem esse detalhe aqui, relativo a essas circunstâncias, quando a DUN ela vem lá no finalzinho do mês, para que a gente não venha ter um cálculo errado, tá bom? Então, a gente corrige a data, para que a gente vá fazer o cálculo certinho, para poder, na hora de fazer o cálculo do mês, a gente não ter um cálculo distinto. Vai que a gente erra o cálculo, isso aí pode ter muitas circunstâncias, a gente pode errar todo o calendário, a solicitação de exames, e não é uma coisa que a gente pode fazer. Por isso tem que ter muito detalhe, muita atenção nesses cálculos, certo? Seguindo aqui, a gente vai ter todas essas questões que a gente observa relativa ao preenchimento. Então, idade dessa mulher, se ela é menor ou maior de 35 ou menor que 15, alfabetizada, é bom perguntar, até que nível ela estudou, até superior, médio, fundamental, qual é o estado civil dela. Então, são dados aqui pessoais que a gente vai obter dela. Os antecedentes, a gente vai ver os antecedentes familiares, se tem alguém na família que teve casos de gêmeos, alguém que é diabético, alguém hipertenso, se teve algum caso de má formação na família, ou alguma outra situação que requer um detalhe, uma atenção que essa mulher venha a nos informar. Aí a gente vai ter os antecedentes pessoais dela, se ela teve recente infecção urinária, se por acaso essa gravidez foi uma gravidez que teve muita dificuldade para desenvolver, essa mulher está tentando há muito tempo, então se ela tem esse risco de infertilidade, que é quando ela tenta várias e várias vezes e não consegue vir a ter esse resultado, se ela tem alguma cardiopatia, algum problema de coração, se ela já tem diabetes, se ela já é hipertensa, se ela já fez alguma cirurgia pélvica ou na região uterina, se ela teve algum caso de malformação de algum filho que ela teve, e aí eu vou precisar observar esses detalhes aqui, certo? Aí eu vou ter algumas informações que é muito importante eu me atentar. Bem aqui, eu tenho essa questão de gestações. Essa nossa paciente, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a fonte. Cadê? Isso. Essa nossa paciente, a gente vai precisar entender quantas gestações ela teve, como é que está a vida dela nesse período, né? A questão dos antecedentes obstétricos dela. Então, se essa nossa paciente teve, por exemplo, uma gestação, que é a primeira que ela vivenciou, mas aí é uma gestação que ela tem essa primeira gestação dela, ela nunca teve abortos, se é a primeira vez que ela fica grávida na sua vida, então vai ser 0, questão de aborto, 0 partos, tudo vai ser 0 porque é a primeira vez que ela está gestacionando. Se por acaso é a segunda gestação dela, a segunda gestação, então a gente vai contar, já conta como 2, porque é a anterior
e a atual. Então, são 2 gestações que ela tem. Sempre se conta essa parte da tabelinha de gestações, observando quantas houveram anteriormente e a atual desse momento. Independentemente se ela teve desaportos, se ela teve partos, é gestação quando ela está grávida. Então, se ela teve filho, mas ela teve um aborto precoce, ela teve um parto prematuro, a criança nasceu morta, tudo isso vai contar como uma gestação. E aí eu vou tentar entender, né? Por exemplo, se ela tem 2 gestações, um que já teve, né? Uma que já passou e a atual. E aí a gente vai querer saber dessa que foi o que se passou. Se por acaso essa última gestação ela resultou em um aborto ou ela resultou em parto. Se ela resultou em aborto, então a gente não vai ter nenhuma manifestação, nenhuma identificação nessa parte de parto. Mas se por acaso ela resultou em um parto, se por acaso ela resultou em um parto, né? Então a gente vai precisar entender todos os detalhes relativos a esse parto. Então, aqui, 2 gestações, a última que ela teve e a atual. E aí, a última gestação está nos informando pela anamnese que ela teve esse filho veio a se nascer. O parto foi vaginal, ou então pode ter sido cesariana, né? Tem todas as possibilidades. Essa criança, ela nasceu viva e ela também vive até o momento. E aí, eu vou identificar todos esses detalhes para poder ter a compreensão de como é que é o processo da vida gestacional dessa mulher, beleza? Então, a gente tem que saber as anteriores. A atual ainda está em curso. As anteriores, se ela teve ao todo, essa já é a 3ª gestação, essa é a 4ª gestação, essa é a 10ª gestação, a gente vai procurar saber, por exemplo, se for 10 gestações com a atual, como é que se deu as 9. Se todas as crianças das 9 gestações anteriores nasceram, se teve algum aborto, quantas que nasceram vaginal, quantas que nasceram cesárea, quantas nasceram vivas, ou então bem aqui embaixo a gente tem se teve alguma que já nasceu morta, se teve alguma que nasceu, tá viva até hoje, se teve alguma que nasceu viva, mas morreu na primeira semana. Então a gente vai pegar todas essas informações e detalhar essa parte dessa tabela, para que assim a gente possa compreender como é que foi essa questão obstétrica dessa nossa paciente ao decorrer de toda a sua vida obstétrica, né? Como é que teve todo esse desenvolvimento do corpo dela, do processo gestacional, ao decorrer desse período. Espero ter deixado bem claro isso aqui, tá? Então, essa tabelinha aqui, eu sempre tenho que tentar entender, saber como é que foi todo o decorrer das outras gestações. Aí, no caso, perguntar quando é que foi do término da última gestação, quando que nasceu o último filho dessa mulher, se ela teve algum filho anterior à gestação atual. Então, procurar saber o mês, o ano, se essa criança ainda é amamentada, se por acaso ela nasceu com menos de 2,5 kg, ou se ela teve um peso muito alto, então ela teve 3 gestações anteriores, todos os filhos nasceram. E aí eu vou colocar aqui nessa parte bem aqui, onde está o cursor do mouse, qual foi a criança que teve maior peso dessas 3 que já nasceram. E aí eu só vou colocar a que pesou mais, um quantitativo maior em relação ao peso. Eu vou colocar o peso anterior dela. O peso anterior se configura com a faixa normal dela de peso. Qual é a altura dela? Aí aqui eu vou colocar o dia, o mês e o ano da data da última menstruação, como já vem informado. Se ela souber a data, perfeito. Se ela não souber exatamente os dias específicos, mas ela sabe exatamente se foi no início, no meio do fim do mês, então eu vou ter que me basear por alguns valores. Se ela lembra que foi no início, então eu vou tratar como dia 5. Se ela lembra que foi no meio, eu vou tratar como dia 15. Mas se ela lembra que foi lá no final do mês, aí eu vou tratar como um dia 25. Mas se por acaso ela nem lembra disso, e aí eu vou precisar justamente desse detalhe bem aqui. Na hora que eu faço essa avaliação obstétrica, eu vou então observar como é que está o crescimento dela e me basear justamente por algumas manifestações. Quando, por acaso, eu vou fazer a medição da altura uterina, eu percebo que ela já se encontra já na região umbilical. Então, se ela o fundo do útero bate no umbigo, então eu compreendo que essa mulher já está na 20ª semana. Então, isso aí eu vou conseguir saber essa informação, mesmo se essa mulher não consiga me informar, e aí eu vou precisar desse detalhe, certo? A mesma coisa aqui, tá? Não muda nada, só tem alguns detalhes a mais,
que isso aqui é só aquele material mais simples que é proporcionado quando não há caderneta. Isso aqui é relativo à caderneta. Então, por exemplo, ele dá até um detalhe a mais aqui. Quando ele pergunta dessas gestas, que são gestações, ele dá uma complementação aqui, se por acaso de todas essas gestações, teve alguma que foi ectópica, quando a criança, por acaso, quando teve essa implantação do óvulo em algum lugar distinto que não seja no fundo do útero. Então, se acontecer alguma gravidez ectópica, a própria caderneta da mulher já deixa aqui bem claro, até para colocar o quantitativo, uma coisa que é muito importante para poder a gente ter um cuidado mais atento para essa mulher. Aqui também ele tem só uma informaçãozinha a mais da caderneta, se por acaso teve 3 ou mais abortos, então vou colocar aqui com marcar a alternativa também. Do parto, se teve alguma criança que nasceu com menos de 2,5 kg, que aqui também já tem essa informação, mas que ela está separado. Se teve alguma criança que nasceu com mais de 4,5 kg, então aqui a gente tem na parte quando ele identifica, né, quer saber qual foi o peso maior que os filhos dessa mulher veio apresentar. E aí, se por acaso teve alguma ocorrência de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, né? Então, isso aí a gente vai observar pelas manifestações que o organismo dela vem apresentar. Aqui também tem esse outro detalhe a mais, quando essa mulher fala que teve cesárea, a gente vai procurar saber se teve 2 cesáreas prévias, né? Se os últimos partos que ela teve, o parto foi por meio de cesariana, que vai precisar de mais um acompanhamento mais específico para que a gente possa observar essa mulher com mais cuidado. E também mais uma outra informaçãozinha aqui, a gente vai ter uma pergunta, você querendo saber se ao final da gestação anterior tem pelo menos 1 ano. Então, se ela tem mais de 1 ano, a gente vai marcar a opção que vai indicar quando foi o último período que ela veio finalizar esse processo gestacional. Da vacina, a gente falou bastante na última aula, então tenho que pedir qualquer dado anterior que ela tenha confirmado, cartão de gestante, cartão de vacina, eu preciso desses dados. Uma mulher que só fala que foi vacinada, mas não tem confirmação nenhuma, a gente vai precisar fazer esses exames. E aí a gente vai ter a questão de algumas datas para que a gente possa acompanhar todo esse processo gestacional, esse período gestacional, para que a gente possa fazer. Mas o nosso detalhe aqui é justamente entender os esquemas, né? A gente tem as vacinas de DT, que atua contra a difteria e o tétano. A gente tem a DTPA, que ela tem tanta atuação contra a difteria e tétano, assim como também a coqueluche. E esse A vem a ser pelo fato dela ser uma vacina acelular, que não traz riscos para a mulher. E a gente tem a hepatite B, especificamente sobre a questão da imunização contra a hepatite. E a influenza como um esquema anual que vai ser permitido com que ela possa fazer à medida que ela tiver disponibilidade de fazer essa imunização. Para poder fazer o exame físico, então algumas informações podem já ser feitas antes, como avaliação em relação ao peso, à altura, a questão do IMC, que vou fazer o cálculo usando como base a altura e o peso, para eu poder entender qual é a distribuição de massa corpórea no organismo dela. PA a gente já falou agora como é que se faz a aferição. A palpação abdominal vai ser correspondente já aos exames específicos que a gente vai desenvolver. E aí, dentro da palpação abdominal, a gente vai justamente ter a capacidade de entender qual é a altura uterina, identificar o ponto para fazer a escuta do BCF. E aí, a gente vai ter outros fatores que precisam ser avaliados, como a questão de rastreamento de edema. Se essa mulher tem uma queixa, então a gente já vai justamente naquela queixa para poder averiguar a extensão, as consequências, a vastidão desse edema. E o exame clínico das mamas, né? Identificar tubérculos de Montgomery, estrutura do mamilo, a questão da rede de Haller, que são todos aqueles vasos que ficam bem mais visíveis na mama, para que a gente possa dar esse cuidado. Então, aqui na avaliação nutricional, a gente vai ter uma informação bem simples. A gente vai precisar fazer a questão do cálculo desse IMC, o qual ele vai proporcionar que eu venha a fazer essa localização relativo a como está a questão nutricional dessa nossa paciente.
Então, a gente vai precisar utilizar a questão da divisão do peso dessa mulher, é o valor do peso dela dividido pela altura ao quadrado, ou seja, dividido pela altura vezes o valor da mesma altura. Então, multiplico a altura vezes a altura, no caso da minha altura eu tenho 1,56, seria 1,56 vezes 1,56. O resultado dessa divisão, dessa multiplicação, vai ser o valor a qual ele vai ser dividido pelo meu peso, o que vai, então, me dar esse quantitativo. E eu tenho várias classificações, né, que vão desde o baixo peso, quando eu tenho um IMC abaixo de 18,5, até a obesidade grau 3, ou obesidade mórbida, quando eu tenho uma IMC que ele vai além de 40. E aqui, se eu não souber, por exemplo, de cabeça esses valores, qual é a classificação, quando é sobrepeso, quando é obesidade, essa minha tabela lá na caderneta da gestante, ela vai também conseguir ser muito clara quanto a isso. Então, eu vou ter a questão desse IMC dessa mulher, que eu vou fazer essa ligação, juntamente com o ponto onde a gente vai encontrar a qual ela apresenta aquela semana de gestação. Então, essa mulher está com 12 semanas, por exemplo, como eu puxei aqui a questão da linha, ela está com 12 semanas e ela tem um IMC de 24, que a gente calculou posteriormente. Então, eu vou fazer exatamente como está aqui na imagem. Eu vou puxar essa linha do cálculo do IMC e eu vou ver em que ponto ela se encontra relativo à semana gestacional dessa mulher. E aí, aonde esses dois pontos se encontram, a gente vai ter essa tabela que já vai deixar bem clara quais são as condições. Se é baixo peso, que não foi o caso aqui, se é um peso adequado, que é o caso que a gente encontrou, onde os pontos se encontraram, se foi sobrepeso ou uma obesidade. E aí, eu não preciso saber de cara, logo de cabeça, todas essas classificações, porque a própria tabela, ela é muito explicativa nesse conceito aqui, de só eu ligar esses pontos. Relativo à questão do exame físico, a gente vai ter a palpação por meio da manobra de Leopold. Então, a manobra de Leopold ela vai me dar muitos dados que vão permitir eu entender várias informações dessa criança, né? Então, ela vai ser dividida em 4 tempos. Aí, eu vou ter no primeiro tempo a delimitação do fundo do útero, que é como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Eu pego as minhas duas mãos, eu vou apertar até onde eu posso encontrar uma resistência logo abaixo dessa região das mamas dessa mulher. Então, eu vou apertando até onde houver uma resistência. Que aí, aonde eu encontrar essa resistência, que no caso é o bebê, eu vou ter o ponto específico de onde está o fundo do útero. E aí, encontrando esse fundo do útero, com essa ação simples de pegar as minhas duas mãos e começar a pressionar, eu vou conseguir, a partir daí, fazer a medição da altura uterina, que vai ser quando eu for pegar o local, eu vou localizar a sínfise púbica, e então vou medir com a minha fita de medição até onde se encontra a questão do fundo do útero. Então, eu tenho o fundo do útero bem aqui nessa ponta onde está o cursor e a sínfise púbica, e todo esse valor que a fita vai me indicar vai ser relativo à altura do útero nesse período. Então, o primeiro tempo vai identificar exclusivamente a questão do fundo do útero para que eu possa identificar a altura uterina da barriga dessa mulher. O segundo tempo, eu vou ter a questão das minhas mãos, eu vou começar a pressionar de leve, onde eu encontro a área de maior resistência. A área de resistência vai ser justamente aqui onde eu encontrar o bebê. Então, se eu apertar nessa lateral aqui, onde eu estou passando o cursor, eu vou conseguir ter uma área muito mais maleável, porque a criança não está virada para esse lado. Então, eu vou pressionar e a mão vai ir um pouquinho mais fundo. Diferentemente dessa área onde o bebê está direcionado, que na hora que eu apertar, eu vou sentir a resistência da criança. E aí, então, na hora que eu encontro essa região, a hora que eu encontro o dorso do bebê, que é o ponto principal que eu tenho que verificar aqui, que é sentir o dorso, eu vou conseguir, então, fazer a questão da minha observação relativo ao BCF. Então, o BCF, que são os batimentos cardiofetais, são passíveis de ser realizados no ponto onde eu encontrei o dorso da criança. E aí eu vou colocar meu gel condutor e à medida que eu for colocar o meu sonar, ele vai começar à medida que eu vou mexendo ele vai encontrar algum ponto e aí vai ser bem audível a questão da altura uterina da criança. Aqui, só para deixar claro, para poder ficar certinho, né? Eu tenho a investigação do fundo do útero, o que vai me auxiliar a encontrar a altura uterina.
No terceiro tempo, eu vou explorar a mobilidade do polo, em que se apresenta no estreito superior da pelve. Então, o terceiro tempo ele vai verificar a mobilidade do feto. E essa mobilidade é exclusivamente para ver a insinuação. Essa insinuação, deixa eu só diminuir um pouquinho. Essa insinuação, ela vai ser necessária para que a gente possa justamente fazer, lá para o final da gestação, entender se essa criança está bem localizada. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. A gente tem aqui, deixa eu utilizar essa... Ótimo. Então, aqui vai ser muito claro para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui essa questão que ele vai me dizer o quanto está a insinuação da criança nesse momento relativo à gestação. Então, eu vou saber se ela está insinuada de uma forma leve, se ela já está num estreito bem insinuada, ou se ela já está bem encaixada. Então, aonde eu vou conseguir observar isso, ele vai me dar essa capacidade para que eu possa ter uma compreensão de como é que tá todo essa insinuação do bebê. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Então, aqui só para vocês entenderem com mais clareza. Aqui, deixa eu fazer o outro. Por quê? Quanto mais a criança está mais próximo dessas fitas aqui, dessas localizações, eu vou entender se por acaso ela está no estreito considerado superior, que é esse que está selecionado, logo esse primeiro. Se essa criança já está no estreito médio, que é esse do meio, ou se a criança está no estreito inferior. E aí, à medida quando ela vai ficando cada vez mais dentro, né, insinuada, a gente vai ter essa mobilidade muito pequena. Então, enquanto ela não está preparada para o parto, eu vou conseguir fazer esse movimento, como vocês estão vendo aqui da imagem, que eu tenho minhas mãos em garra, eu vou tentar mexer para as laterais da cabeça da criança. E se essa criança mexer, a gente vai ter, por exemplo, ela tendo uma insinuação que ainda não está no momento hábil do parto. Então, se ela tiver, por exemplo, fora do estreito superior, como eu coloquei aqui, mexer a imagem, na hora que eu fizer esse movimento, a cabeça da criança vai mexer. À medida que ela vai cada vez mais ficando nesses pontos aqui encaixada, na hora que eu for pegar e identificar a cabeça da criança e tentar mexer, ela não vai para nenhuma das laterais, porque ela já está encaixada, ela já está pronta lá para o processo do parto. Então, eu vou ter ela certinho, só esperando o momento para que chegue a hora que comece todo o processo relativo ao seu processo de trabalho de parto. O quarto período, ele vai querer saber a situação da criança. E aí, essa situação é justamente entender se, por acaso, esse bebê está cefálico, quando é a cabeça da criança que está voltada para a região pélvica. Se, por acaso, há essa situação, né, que também é chamada de apresentação, ela vai estar pélvica, quando a criança está com os pezinhos voltados para essa região, ou se ela vem a estar córmica, que é quando ela está com a bundinha, com o ombro, numa posição que não vai estar nem um pouco alinhada, o que vai interferir nesse processo de um parto normal. Então, ela está como está aqui na imagem, ela está deitadinha sobre a região pélvica, ou então ela está numa posição muito, muito desalinhada, que a gente chama nesse caso de córmica. Pélvica ele está alinhado, mas ele está o quê? Sentado, alinhado com a mãe. A cabeça está virada na posição da cabeça da mãe e os pés estão voltados para a posição dos pés da mãe. Enquanto que na cefálica não. Ele está com a cabeça na região pélvica e a região dos pezinhos voltado para o fundo do útero, beleza? Na minha investigação relativa à questão de edema, eu vou ter algumas informações que são muito importantes eu compreender para poder fazer todo o meu cuidado de saúde, né? Para que eu possa ter todas as compreensões relativas ao que essa simples atividade ela desenvolve. Então, eu não tinha colocado essa tabela aqui, eu tinha colocado só essa imagem, mas essa tabela ela vai ser bem clara. Então, aqui, no momento que eu faço essa avaliação de edema, eu vou pegar meu dedo indicador e vou pressionar nessa região. Pode ser região sacral, pode ser região dos membros inferiores completo, pode ser região do pé. Então, a gente vai verificar exclusivamente a área onde tem mais queixa de inchaço. E aí, eu vou ter várias respostas que vão permitir com que assim eu compreenda qual é o grau de classificação daquele edema. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 2 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros
e 8 milímetros, que eles vão permitir fazer essa graduação de uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes ou 4 cruzes. E aí a gente tem, no caso, como eu vou compreender? Como é que eu sei dizer o quanto equivale cada uma daquelas cruzes? Então, quando eu tenho um edema classificado grau 1, a qual ele vai ter essa identificação no cartão de uma cruz, eu tenho uma leve depressão sem distorção do contorno. Ou seja, eu vou pressionar lá e eu tenho quase que instantaneamente um retorno da pele para o seu nível. Não fica nem a marca do dedo depois quando ele é retirado. Diferente do grau 2, que eu tenho 2 cruzes, que ele é uma depressão de 4 milímetros, e aí demora uma faixa de uns 15 segundos para a pele começar a voltar para o lugar, para ela nivelar novamente. Aí, 3 cruzes, eu vou ter uma depressão um pouco mais profunda, de 6 milímetros, a qual eu vou ter essa compreensão desse quantitativo de milímetros, quando demora uma faixa de 1 minuto para a pele nivelar novamente, para sair ao molde do dedo onde eu pressionei. E nas 4 cruzes, né, ou seja, um edema no seu maior grau, vai ser quando eu pressiono, e ele tem uma profundidade bem grande, de até 8 milímetros a 1 centímetro, e aí ele vai ter um tempo bem mais longo, 2 a 5 minutos para poder a pele voltar ao normal. Então, eu vou precisar entender até essa questão de tempo. Quantos segundos leva para que eu possa, assim, ter essa compreensão de quanto equivale aquele edema, beleza? Aqui eu vou ter... Eu tenho um slide também que ele tá bem claro, eu vou só acrescentar aqui, pessoal, não vai mudar em nada, tá bom? Mas aí tem um outro slide que eu já tinha trabalhado uma aula muito tempos atrás, que é só o preenchimento disso, só para vocês terem noção de como é colocado esses dados quando a gente vai fazer essa consulta. Então, eu vou colocar o dia da consulta, se por acaso foi uma consulta com enfermeiro, se foi uma consulta com médico. Então, primeira consulta é a consulta de enfermagem. Então, eu posso colocar já ENF aqui, né? E aí, na segunda, se ele vai com o médico, eu posso fazer aqui a questão de MED. E assim permite até a gente saber exatamente se essa mulher está passando com todos os profissionais que a gente espera que ela passe, né? Com médico, enfermeiro, que é o que se espera. Aí a gente vai ter a questão da data da consulta, então não tem muito erro aqui, mas eu vou só preencher para vocês compreenderem. Então, dia 19/3/2022 foi a consulta dessa nossa paciente, então a gente vai colocar aqui esses dados. Aí eu vou ter várias queixas que ela pode vir a trazer para mim, né? Então, são várias as condições que essa mulher vai apresentar, pode vir a apresentar, e eu vou precisar colocar conforme os termos técnicos. Então, se ela está se queixando muito de dor de cabeça, cefaleia. Então, esse é o termo. Se por acaso ela tem muito enjoo, muito vômito, no caso do vômito, a gente tem a êmese. Se por acaso ela tem muita dor, muito desconforto, muito inchaço, por exemplo, inchaço, então eu vou colocar edema. E aí vai todas as informações de conforme ela vem se queixar. Então, daquele momento, a queixa do momento, né? Se por acaso ela sentiu ontem, se ela sentiu mais cedo da consulta, se ela está sentindo agora, a gente vai colocar todos esses dados aqui para que a gente possa se situar. Aí, vamos seguir para a questão da idade gestacional. Então, a gente vai ter a questão da idade, que eu vou colocar bem aqui. Posso colocar essas informações conforme está orientada aqui. Essa idade gestacional, essa mulher pode estar com 11 semanas, por exemplo, e 3 dias. E aí, se por acaso ela já tiver feito uma ultrassonografia, eu posso fazer o comparativo de qual a idade gestacional que ela tem pela data da DUM e qual a idade gestacional dela pela ultrassonografia. Pode colocar os dois e aí fica até mais claro a gente perceber se há alguma distância, se as datas elas estão seguindo em conjunto bem próximos, como se espera. Aí a gente vai para o peso da nossa paciente, então colocar quanto ela está pesando no momento, 73 quilos, por exemplo. Então, o peso da nossa paciente. Edema. Se por acaso ela teve edema, aí a gente vai colocar aquela classificação como a gente viu. Então, se ela teve um edema, se foi grau 1 o edema dela, a gente vai colocar dessa forma. Se for grau 2,
coloca as duas cruzes para 4/4. Se for grau 3, 3 cruzes barra 4. Se for um edema bem amplo, conforme a gente observou lá, 4 cruzes barra 4. Mas se ela não tiver inchaço, professora, como é que eu coloco? Coloco só uma listazinha aqui, coloco como se não apresentasse no momento. Aí a gente vem para a PA dessa mulher, então seguindo aquela técnica como o vídeo falou, então ela está com 130 por 90, cadê o xizinho? Então a gente vai observar. A altura uterina dela, então a gente vai verificar, ela deve estar com uns 9 centímetros, por exemplo. Aí eu coloco esse dado. A apresentação, como ela está ainda muito recente, essa gestação dela está bem no início, pode ser que a gente não consiga identificar na primeira consulta. Então, isso aqui vai ficar, nesse preenchimento da primeira consulta, vai ficar em branco. Então, a gente coloca aqui porque não tem como saber, porque a criança ainda está se formando, não dá para ter esse resultado. Mas, bem lá na frente, como a gente tem aqui primeira, segunda, ela tem uma tabela bem grande, quando for chegar novamente, a gente vai poder saber exatamente a posição dessa criança. Aí a gente vai colocar cefálico, a gente vai colocar ou pélvico, se for a questão da posição dela. E enquanto a criança não estiver pronta, já não estiver encaixada, essa posição ela pode variar ao decorrer das consultas. Para que então, lá no terceiro trimestre, já no último mês, ela esteja posicionada. Aí, nisso, nós vamos para a BCF. Então, essa criança apresentou um BCF de 134 BPM, batimentos por minuto. Aí, tem esse lado aqui da barrazinha com movimentos fetais. A gente quer saber se na hora da verificação dos batimentos, o bebê se mexeu. Se ele não se mexeu, coloca um traçozinho negativo. Se ele se mexeu na hora, um traçozinho positivo. E assim, eu tenho toda essa compreensão de como é que foi a reatividade dele. Toque. Se caso for indicado, mas provavelmente a gente não vai realizar esse toque aqui, só se for uma urgência muito grande. E aí a gente só tem a exantema, tem esse outro detalhe aqui, que é o exantema. Então, o exantema é quando eu tenho o relato de um aparecimento de uma mancha avermelhada no corpo dessa mulher. Então, a gente vai dizer se teve presença de exantema, qual foi o lugar, para que possa se dar todos os cuidados viáveis a partir daí. Ácido fólico, sulfato ferroso, como eu já falei, então a gente tem aqui o ácido fólico que vai prevenir as anormalidades da tubo neural, então a gente quer evitar com que ocorra esses danos, né? Então por isso é necessário que ela faça o uso no período adequado. Todas as gestantes têm que fazer, né? Então não há uma recomendação específica, isso é uma orientação para todas. E aí a gente vai precisar fazer o uso dessa medicação para que isso vá prevenir ela de problemáticas posteriores. Sulfato ferroso, profilaxia para anemia. Profilaxia, ou seja, a gente está fazendo algo que vai tentar evitar antes mesmo que ocorra aquela condição para que a gente garanta a saúde dessa mulher. Então, ele é indicado para gestantes ao iniciar o pré-natal, durante todo o período até o 3º mês pós-parto ou pós-aborto, né? Então, como ela está retornando às suas funções normais do seu organismo, é muito importante ela ter essa continuação do sulfato ferroso. Tanto é que ela vai ter perda de vários materiais, de vários produtos, ela vai ter vários lóquios, que são os produtos que vão pouco a pouco saindo do corpo dela, até ela já não ter mais nenhuma secreção posterior. E se ela tiver tido um aborto, também é necessário para que o organismo dela venha se restabelecer a partir daí. Há prescrições do sulfato ferroso e do ácido fólico, certo? Então, a gente vai ter aqui o ácido fólico sendo necessário essa mulher tomar um comprimido por dia, 30 minutos antes do café da manhã, e só pela manhã, fazendo a necessidade de tomar até o 14ª semana de gestação. E o sulfato ferroso, a gente vai ter 2 comprimidos por dia, um pela manhã e um pela noite. E a gente vai prescrever esse quantitativo para que ela faça o uso de forma adequada dentro desse tempo. Vão haver outras medicações para auxiliar ela, então, caso ela tenha muito azia, que a gente chama de pirose,
essa pirose e azia, né, que são esses mal-estar por causa dessa função teto-gastrointestinal que pode estar sendo elevada ainda mais a produção desse líquido, a gente vai prescrever hidróxido de alumínio. Então, para que ela venha tomar sempre 10 ml depois daquela refeição para diminuir todo esse desconforto dessa azia. Se ela está tendo muito enjoo e muito vômito, aí a gente tem a metoclopramida, 10 mg, que ela vai utilizar um comprimido de 4 em 4 horas para diminuir ainda mais esse desconforto, né? Que isso deixa a mulher debilitada, cansada, fraca, toda vez sentir esse enjoo e assim ter aquele resultado final que é vomitar. Constipação, né, ou seja, um trânsito intestinal parado e flatulência, se a mulher vir a ter muitos gases, a gente vai ter a simeticona que também vai auxiliar a diminuir isso. Dor de cabeça muito constante, cefaleia, aí paracetamol, 6 em 6 horas, mas ela não pode exceder 5 dias. Então, espera-se que ela faça o uso até haver essa viabilidade de melhorar essa condição. Nisso, vamos para o relatório. Então, a gente começa, esse relatório ele é sempre feito da primeira consulta, não é algo que se repete sempre, beleza? Então, se ela é nuligesta, ou seja, ela nunca pariu, se ela é primigesta, se é a primeira... Pariu não, gestação, perdão. Se ela é nuligesta, se ela nunca tinha ficado grávida. Se ela é primigesta, ela nunca tinha, é a primeira vez que ela fica. Sendo que essa questão de nuli e prime, a gente vai ter uma mulher que pela primeira vez na sua vida está tendo processo gestacional. Enquanto na primigesta, essa mulher pode até ter ficado grávida antes, mas ter perdido. Então, a gente vai ter esse conceito de prime. Secunde, relativa a 2 gestações. Tercigesta, relativa a 3 gestações. Multigesta, quando passa de 4 gestações. Então, nossa gestante, secundigesta, como se a gente pegou o exemplo lá de trás, quando a gente fez o preenchimento. 30 anos, por exemplo, casada. Aí, G2, por quê? São 2 gestações que ela está tendo no atual e a última que ela teve. Lembrando que a gente fez aqui só uma simulaçãozinha relativa à questão do preenchimento. Eu acabei excluindo, mas tá no vídeo, então vocês vão lembrar do nosso conteúdo. E aí... essa mulher, ela tá grávida agora, mas ela teve um outro filho anteriormente. Então, se ela teve uma gravidez, uma gestação anterior, 2 anteriores, eu vou somar com a atual e eu vou dar esse número do G. P de partos e A de abortos. Então, 2 gestações, 1 parto. E no caso da nossa paciente lá que a gente fez exemplo, 0A, porque é 0 aborto. E como é que fica essa formalização aqui? Esse númerozinho, ele fica bem menor do lado aqui dessa nossa letra, tá bom? Então, aqui eu vou colocar 1 parto, que foi o que ela teve, né? Deixa eu diminuir aqui. E 0 abortos. Ela não teve nenhum aborto ao decorrer da sua vida. Então, desse jeito, bem aqui. A nossa gestante, então, ela é a secundigesta. Deixa eu só tirar os termos anteriores. Vamos colocar conforme a nossa paciente. Secundigesta, 30 anos, casada, aí eu não usei nenhum exemplo de data, né? Então, a gente tem que colocar a data da última menstruação conforme aquelas situações que já foram faladas, data do último, perdão, aqui deixa eu só inverter para ficar mais claro. A gente vai ter aqui a idade gestacional e, posteriormente, a data provável de parto. E assim a gente consegue ter essa ordem de quando foi a última vez que ela menstruou, quanto ela tem de idade gestacional agora e quando vai ser o parto. Só para ficar mais bonitinho e organizado. Compareceu ao OBS para dar início ou continuidade, né? Isso aí vai que ela venha transferida de alguma unidade. Então, eu vou precisar fazer toda essa ficha agora. Então, se ela veio de uma outra unidade para cá, então ela está dando continuidade. Se ela está começando lá na unidade, já está dando início ao pré-natal. As consultas de pré-natal. Trouxe exames. Então, se ela trouxe beta-HCG, se ela trouxe exame de sangue, se ela trouxe a questão de cartão de vacina, a gente vem e coloca tudo que ela trouxe de documento, de exames que vão auxiliar no nosso cuidado, no nosso acompanhamento. Apresenta esquema vacinal completo ou incompleto para o período gestacional, então a gente vai avaliar qual é a condição que vem apresentar, né? Se ela já fez tudinho, está completo, se na falta dar continuidade.
Queixa-se de, aí no caso a gente colocou que ela tá com cefaleia, com êmese, com edema, então a gente vai colocar aqui para ficar mais realístico o nosso relatório. Então ela queixa-se de edema, de cefaleia, de edema e de dor de cabeça. Então a gente vai observar aqui essas recorrências que a gente vai observar na nossa paciente. Nega tabagismo, ou seja, ela não fuma. Nega etilismo, ela não bebe. Nega diabetes, ela não tem histórico da doença, ela não era diabética antes. Nega hipertensão, porque também ela não era hipertensa. E nega infecção urinária, ou seja, nega qualquer queixa de desconforto urinário nesse período. Ao exame físico, a pele ressecada, hidratada, a gente vai observar esses detalhes. Mucosas hipocoradas, ou seja, se ela está muito apagada, ela está com aquela anemia bem observada, que está bem clara essas mucosas, a boca, a questão da parte dos olhos. Normocorada, quando a cor da pele está no tom normal. E hipercorada, quando ela está com uma tonalidade muito excedente, uma cor muito forte. Então, a gente vai notar esse detalhe. Presença de cloasma gravídico. Cloasma gravídico vem a ser as manchas que se formam quando essa mulher tem exposição ao sol. Então, são manchas de cor marrom, que é muito importante observar, porque caso essa mulher tenha alguma dessas manchas, a gente deve saber se ela sabia, né? Como surgiram e tudo mais. E aí, a gente vai conversar com ela, se ela sabia, falar sobre como elas são formadas por causa da exposição ao sol, para que evitar que elas venham a se manifestar. Presença ou ausência de pisse, né? Então, se ela tem pisse, se ela tem alguma coisa que a gente precisa relatar, é bom colocar. Cavidade oral com presença ou ausência de cárie ou gengivite, ou qualquer dano em relação à estrutura da cavidade oral. Tanto é que vai ser necessário para que a gente possa encaminhar para dentista. Mamas médias, túrgidas ou flácidas, de acordo com o tamanho da mama no momento. Mamilos protusos, ou seja, eles são bem para fora. Planos, se eles são limitados, se eles não são exteriorizados. Hipertróficos, quando eles têm um tamanho muito grande, eles são mamilos bem externalizados. E invertidos, quando eles são para dentro do peito. Então, a gente vai dizer qual é a característica desse mamilo. Presença ou ausência de rede de Haller, que são toda uma rede de circulações, são veiazinhas que são bem observáveis na parte da mama. E tubérculos de Montgomery, que a gente viu lá no início. A ausência de estrias, a ausência ou presença, né? Se vai que nesse início ainda não se apresente, ou se ela já chegou meio adiantada, a gente vai ver se existe. Ou fissuras. Com ou sem presença de colostro, então a gente pergunta se esse colostro ele sai, e aí a gente pode até fazer essa observação lá na hora do exame. Abdômen gravídico, ou globoso, ou plano, vai depender do momento que ela veio fazer o exame, fazer a primeira consulta. Com presença ou ausência de linha negra, que é quando fica bem na parte central do abdômen, fica uma cor mais escurinha, quando tem os cabelinhos que nascem já nessa região, ficando bem visível essa linha e tendo essa tonalidade que é muito comum em relação à questão da gestação. Presença de piercing, cicatriz, tudo aquilo que a gente vai observar, de alguma sutura, de alguma marca, de algum piercing, é bom relatar na região do abdômen. Apresentação cefálica, como a gente já falou, podálica ou pélvica, tanto faz o termo, transversa ou longitudinal, ou também oblíqua, vão permitir entender como é que estava a posição do bebê naquele momento. Dorso à esquerda ou à direita. A altura uterina a gente vai colocar o tanto de centímetros. BCF, quanto que deu, com ou sem movimento ativo do feto no exame. E presença ou ausência de edema nos membros inferiores. Finalizando aqui a questão da parte da mulher. E aí a gente vai dar continuidade falando acerca dos exames. Então, foi realizado no momento os testes, hepatite B, sífilis, hepatite B e C, sífilis e HIV. Se por acaso não foi isso ali feito todos, a gente pode descrever nos exames que foram solicitados se houve alguma sorologia. Então, tudo aquilo que foi solicitado naquele papel que ela vai levar para fazer o exame, a gente também vai fazer a questão da identificação no nosso documento para dizer tudo que foi realizado
pela nossa paciente. Então, todos os exames que foram solicitados a gente vai descrever, solicitado, se for no caso, a ultrassonografia transvaginal ou obstétrica, o que foi prescrito, que é de padrão ácido fólico e sulfato ferroso. Se por acaso foi prescrito alguma coisa a mais conforme a queixa dela, também vai ser relatado. Orientado quanto ao uso de repelente, para evitar contato com a questão de mosquitos, protetor solar, uso de sombrinha para evitar o cloasma gravídico, alimentação saudável para poder evitar anemias e outras intercorrências, ingesta hídrica, que é muito importante, exercício físico moderado, gravidez não é doença, então essa mulher pode fazer atividades, exceto em condições que limitam a sua mobilidade física, no caso de uma placenta prévia. Então, fora isso, a gente não tem problema nenhum essa mulher fazer suas atividades. A presença do parceiro nas consultas, que é muito bom se houver essa possibilidade, para que todos possam trabalhar em conjunto nesse processo da gestação. E aí, tudo que eu fiz de encaminhamento. Encaminhada para a sala de vacina, para atualização do cartão de vacinal. Aqui eu já repeti, né? Prescrevi, então repeti novamente, então não precisa, cortei aqui. Se foi encaminhado para o dentista, se ela foi encaminhada para o nutricionista, então eu vou dizer logo para quem ela vai logo em seguida depois da minha consulta. E os sinais vitais, pressão, a questão da temperatura, se foi verificado, glicemia, movimentos respiratórios por minuto, batimentos por minuto, esses dados eu posso colocar já no finalzinho, fechando assim toda a minha avaliação. Aí eu coloco minha assinatura, a enfermeira Cristiane da Silva Show, coloco meu carimbo, pronto, finalizo essa parte de pré-natal. Isso da primeira consulta. Na consulta subsequente, que faltou só falar com maior propriedade para vocês, eu vou ter a questão da gente avaliar todo esse progresso da gestação. Então, nas consultas de pré-natal subsequentes, o enfermeiro e o médico devem realizar a revisão da ficha de pré-natal, até porque podem surgir alterações, dados novos que são necessários para a gente agregar lá nesses cuidados. Fazer uma anamnese sucinta e verificar o calendário de vacinação para saber se ela está seguindo completamente como a gente orienta. Além disso, deve verificar os controles maternos e fetais. Então, acompanhar o bebê vai ser nossa prioridade, vai ser o foco dessas nossas consultas subsequentes. Em relação aos controles maternos, a gente vai fazer o cálculo e anotação da idade gestacional a cada consulta. Então, ela vai aumentar gradativamente. Então, toda vez que ela se encontrar com a gente, já vai ser uma IG distinta que eu vou precisar fazer esse cálculo. Fazer o cálculo da data provável do parto, né? Vai que houve alguma divergência, houve algum dado que foi distinto. Não é uma coisa que eu vou precisar fazer a toda consulta, mas se houver alguma condição que tenha implicado numa data errada, é necessário eu corrigir, verificar qual foi o ponto que fez eu colocar um cálculo errado. Mas não é uma constância, mas é necessário para a gente ter certeza que está indo tudo bem e a gestação está seguindo o seu ritmo. Determinação do peso para avaliação da IMC, então, à medida que ela vai tendo esse ganho de peso ao decorrer da gestação, que ela vai ganhar peso, o IMC também vai mudar. Então, toda consulta tem que pesar e também tem que fazer cálculo do IMC para que a gente possa colocá-la naquela tabela, como é que está sendo a progressão dela. Vai que ela estava no sobrepeso e aí pelas orientações ela está diminuindo, ou o contrário, ela estava no peso adequado e ela foi começando a chegar no peso além do normal. Então, a gente tem que fazer esse controle de peso. Verificação da PA, porque pela PA a gente vai encontrar muitas alterações que são necessárias que a gente venha a dar esse cuidado. Nos controles maternos, a gente vai ter a palpação, continuação, né, a questão da palpação obstétrica e a medida da altura uterina. Então, toda consulta tem que fazer a manobra de Leopold para a gente ter esses dados. Avaliar edema, porque à medida que essa gravidez vai avançar, essa mulher pode vir a se queixar desse inchaço. Então, a gente vai tentar averiguar toda vez para poder não deixar com que ele venha causar risco para ela. Avaliar os resultados de exames laboratoriais e instituição de condutas específicas. Então, lá na nossa primeira consulta, por exemplo, a gente vai solicitar o hemograma. E aí, depois, quando ela retorna, a gente já viu pelos sinais que ela poderia estar anêmica, e aí, pelo resultado do exame, já confirmou de fato essa anemia. Então, isso vai necessitar com que, depois daqueles resultados, a gente venha estipular intervenções. Aumentar a dosagem do sulfato ferroso. Se por acaso não tinha teste rápido, essa mulher fez sorologia e apareceu reagente para sífilis, eu vou começar a fazer a medicação. Os 3 esquemas de penicilina para que ela possa ter essa garantia que não vai ter problema nenhum para o bebê na gestação. Então, é importante observar todos esses exames.
Verificação do resultado do teste para HIV e, em casos negativos, repetição na 30ª semana, que é lá no terceiro trimestre, sempre que possível. E nos casos positivos, a gente vai encaminhar para a unidade de referência para que possa ser dado os acompanhamentos viáveis, as medicações, para que essa mulher tenha uma gravidez que não vá trazer risco para que a criança venha ter de forma transversal também HIV. Então, é possível a mulher, mesmo com reagente para HIV, ter uma gravidez que não vá transmitir para seu filho. A escuta do BCF, então acho que eu já fiz, não sei se eu já coloquei aqui. A gente vai precisar fazer, escutar os batimentos do bebê. Toda a consulta é muito importante. A avaliação dos movimentos percebidos pela mulher ou detectados no exame obstétrico, né? Saber se a criança se mexeu nesse período, na hora do exame, se ela está se mexendo ao decorrer da avaliação do BCF. Então, a gente vai anotar. E aí, como conduta, a gente vai solicitar os exames de acordo com o período gestacional, como já foi visto anteriormente. Quando chegar no segundo trimestre, solicitar teste oral de tolerância à glicose, combis indireto para mulheres com RH negativo. E no terceiro trimestre, todos aqueles demais exames, como a gente já falou anteriormente. Fazer uma interpretação dos dados de anamnese, do exame obstétrico e dos exames laboratoriais, constituir uma solicitação de algum outro exame, se houver uma necessidade. Tratamento de alterações encontradas ou encaminhamento, se for o caso. Então, vai que nesse período a gente possa vir a encontrar alguma alteração em que, de um nível glicêmico normal, essa mulher evoluiu para uma diabetes gestacional, ou então ela veio para uma síndrome hipertensiva. Então, eu vou precisar observar isso, acompanhar, justamente para dar os devidos encaminhamentos. Se for uma necessidade, levar para alto risco, para que a gente tenha garantia que essa mulher não vai ter nenhum problema a partir daí. Prescrição de suplementação de sulfato ferroso e ácido fólico para a profilaxia de anemia, mas no caso a profilaxia da anemia é o sulfato ferroso, tá? Só para deixar claro, porque tá parecendo que ele é dos dois. Orientação alimentar, então a gente vai fazer isso, vai encaminhar para o nutricionista também. Acompanhamento das condutas adotadas em serviços especializados, pois a mulher deverá continuar a ser acompanhada pela equipe da atenção básica. Então, ela foi encaminhada foi referenciada para um acompanhamento relativo à questão de reagente para HIV. Ela não vai para lá para parar o seu pré-natal na UBS. Ela continua na UBS, mas a gente vai precisar alinhar com esses outros serviços que também estão dando essa atenção para ela. Realização de ações e práticas educativas individuais ou em grupo, né? Não são todas as unidades que fazem, mas seria muito bom se fizesse, né? Para as grávidas de primeira vez, ensinar a questão de dar banho, ensinar os cuidados com o cordão umbilical. É uma coisa bem dinâmica para que a gente possa ter essa experiência mais lúdica, essa experiência grupal, que é muito benéfica para que todos possam aprender. A gente fazer com mães de primeira viagem, com os pais, isso vai ser muito legal se a gente conseguisse ter essa realização em todas as unidades de saúde. E sempre agendar as consultas subsequentes, né? Então, ela veio hoje comigo, eu já vou dizer quando ela vai voltar na próxima vez, conforme a gente tem aquela orientação relativo ao período de consultas, né? Então, até a 28ª, ela vem de mês em mês. Da 28ª à 36ª semana, ela vem de 2 vezes ao mês, né? 2 vezes ao mês, de 15 em 15 dias. E quando ela chegar a partir da 36ª semana, ela vem toda semana. Então, assim, eu já vou dizer quando ela vai mudar essas rotinas para que elas possam ser mensais, quinzenais e semanais. Aqui eu tenho só o modelo da ficha, tá? Isso aqui é da onde eu trabalhei, então eu já peguei só para vocês terem essa compreensão, como é que é a ficha da consulta subsequente. Então, tem os dados da unidade, da gestante. Eu vou colocar qual é o dia da consulta, o peso dela naquele momento, por isso que eu tenho que verificar. A altura não vai modificar. Qual é a PA dela naquele dia, qual é a IG dela naquele momento, daquela consulta, quanto deu de altura uterina, quantos batimentos por minuto o bebê apresentou, se por acaso ele se mexeu ou não e se essa mulher teve edemas. Logo depois disso, a gente vai ter a parte da evolução, que ela é para a gente descrever justamente as queixas, as intercorrências e aí tudo aquilo que foi
observado nesse período, né? Então, na evolução eu posso colocar, por exemplo, primigesta compareceu à consulta subsequente, vai que eu marquei ela não compareceu, então eu já deixo anotado naquela ficha que ela não participou, que ela não compareceu, para que a gente possa identificar, né, quando foi que ela veio, não veio, para observar o total de consultas que ela teve no período. Então, se ela veio ou não veio, que ela se queixava, queixa-se de pirose após as refeições e enjoo constantemente. Aí, se ela trouxe alguma coisa, é muito importante notar. Trouxe resultado de exames solicitados na primeira consulta e ultrassonografia obstétrica. Foi realizado exame físico e obstétrico e prestado orientações. Então, tudo que a gente desenvolveu. E aí, lá da ultrassonografia dela, eu vou pegar essas informações que são importantes. Quando foi a data que ela fez a ultrassonografia, qual era a idade gestacional pela ultrassonografia lá naquele dia, lá, qual era o peso da criança, qual era a posição da placenta, posterior, grau 1, grau 2, então também ele vai estar identificando, e o líquido amniótico, se ele estava normal, se ele estava elevado, se ele estava inferior, e quanto foi o batimento cardíaco da criança naquele momento da avaliação. Depois disso, eu tenho as intercorrências, por exemplo, se for tudo ok lá no consulta, eu vou dizer que não houve intercorrências no ato da consulta. Se essa mulher, por exemplo, passou mal, eu vou escrever o que aconteceu, então teve um pico de pressão, teve uma baixa de glicemia, e aí eu vou identificar qualquer intercorrência que possa vir a ter acontecido no momento. E a conduta, o que eu prescrevi, o que eu orientei a partir dali? Prescrito hidróxido de alumínio, 10 ml após as refeições, para diminuir toda essa azia, não mantendo o uso por mais de 2 semanas, e metoclopramida, 10 mg, uma cápsula de 4 em 4 horas, para diminuir o enjoo dela. E aí, depois disso, encaminhei ela tanto para consulta com o nutricionista, para poder acompanhar essa dificuldade alimentar por causa dos enjoos e vômitos, e a consulta médica, que é a sequência, né? Médico, enfermeiro, enfermeiro, médico, enfermeiro, médico, que a gente vai ter. No finalzinho, a gente tem da página essa parte de todos esses exames. Então, em toda consulta subsequente, isso aqui é uma imagem única que eu só fui cortando, tá ok? E aí, no final, ele tem todos os exames que a gente pode solicitar. Então, naquele dia, eu solicitei hemograma. Na vez que ela retornou, ela já pode trazer o hemograma para mim. E aí, eu vou colocar, conforme eu solicitei naquele dia, conforme os que ela entregou naquela outra consulta, se teve alguma alteração ou não, e os dados principais daqueles dados que a gente está avaliando naquele exame. Então, a gente vai ter todos esses pontos e, no final, só os dados do enfermeiro, da consulta, fechando, assim, a nossa consulta subsequente, tá? Então, de conteúdo de revisão, a gente tem com esse material. Faltou só falar com mais ênfase essa consulta subsequente, mas eu creio que tá tudo completo, então, desejo para vocês uma boa prova e que esse vídeo ele possa ter ajudado bastante na questão da revisão, tá ok? Tudo certo, então, até a nossa próxima semana.